Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. E faltam poucos dias para o Donald Trump assumir novamente a presidência dos Estados Unidos. E nessa terça-feira ele deu talvez a sua última coletiva de imprensa antes de passar a exercer novamente o cargo. E essa coletiva de imprensa ganhou as manchetes dos jornais em todo o planeta, porque Trump fez afirmações bastante chocantes. Ele disse que pretende tomar para os Estados Unidos o Canal do Panamá e a Groenlândia. Disse também que pretende anexar o território do Canadá aos Estados Unidos. E que quer mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América. Vamos entender cada um desses pontos e quais são as chances reais do Trump levar isso adiante, de que forma ele pode tentar levar tudo isso adiante. Com relação ao Canal do Panamá, gente, o Canal do Panamá foi construído em 1914, ele, possibilitou a ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Boa parte da economia mundial passa pelo Canal do Panamá através de navios cargueiros, ele tem uma importância surreal, inacreditável no comércio internacional, tá legal? E quando ele foi construído naquela ocasião, pouco antes disso, na realidade, o Panamá ele era uma colônia da Colômbia, era uma província da Colômbia na realidade. Os Estados Unidos, que começaram a defender a construção do canal, tentaram chegar num acordo com a Colômbia para realizar essa construção em parceria e tudo mais. Os colombianos não tiveram interesse. Aí os Estados Unidos arrumou uma alternativa: vamos apoiar a independência do Panamá. E eles passaram a apoiar essa independência. Ela ocorreu 3 anos depois, tá? E quando o Panamá vira um país independente, aí um acordo é fechado. Os Estados Unidos falou o seguinte: olha, a gente constrói esse canal, no território de vocês, e a gente vai administrar esse canal, tá? Só que vocês vão ter que pagar para os Estados Unidos 10 milhões de dólares por mês, ou então, e além disso, na realidade, 250 mil dólares por ano, para que a gente realize essa administração, tá? Os Estados Unidos com muitas vantagens, nesse acordo, porque tinha ali o manejo do canal em grande medida custeado pelo próprio Panamá, e mais do que isso, acabava tendo privilégio na utilização do canal para escoar suas cargas e também guiar pelos seus interesses internacionais e tudo mais. Panamá e Estados Unidos sempre tiveram uma relação muito boa, assim, você não teve grandes ruídos nesse sentido, tá legal? E seguiu assim por muito tempo. Só que na metade do século passado o Panamá passou a defender que eles queriam administrar o canal. O canal está no nosso território, sim, vocês construíram, a gente está pagando uma taxa já há muito tempo, a gente quer administrar isso aqui. E aí eles ganharam essa batalha, digamos assim, no final do século passado. Em 1999, o controle do canal passou para o Panamá, deixou de ficar a cargo dos Estados Unidos. Bom, isso estava razoavelmente pacificado, só que o Trump passou a acusar já há algum tempo o Panamá de cobrar taxas excessivas para o uso do canal e também permitir que você tivesse nele uma grande influência da China. 2 portos que ficam próximos da entrada do canal, eles são administrados, por exemplo, por uma empresa de Hong Kong, tá? O Panamá diz o seguinte: as taxas realmente são altas porque manter o canal sai muito claro. A gente tem mudanças climáticas que estão fazendo com que os lagos que garantam que os níveis de água do canal estejam adequados, eles estão ficando muito secos, e aí o Panamá também é obrigado a diminuir a passagem de navios para não gastar toda essa água e garantir o abastecimento dos moradores locais. Então isso acaba tornando muito mais caro, tá, a operação do canal do que ela era há tempos atrás. Inclusive se discute a viabilidade a longo prazo do funcionamento do Canal do Panamá. E também diz: olha, não, a gente não prioriza os Estados Unidos nem a China, a gente tem aqui uma questão comercial, tá? Quem está disposto a pagar para passar suas cargas, paga e passa. A gente não se importa se é China, Estados Unidos, qualquer coisa desse tipo. Mas o Trump diz não, eles estão favorecendo a China, estão dando vantagem para a China, isso é ruim para os Estados Unidos, a América não será grande de novo dessa forma, e além disso, os preços estão muito altos, então a gente quer o Canal do Panamá pra gente. Bom, voltaremos um pouquinho a isso, vamos falar da Groenlândia. O caso da Groenlândia, gente, a Groenlândia foi uma colônia dinamarquesa e passou a fazer parte do Reino da Dinamarca em 1953, tá? Até hoje, ela é guiada pela Constituição da Dinamarca. Qualquer cidadão na Groenlândia, a Groenlândia é obrigada a seguir ali a Constituição da Dinamarca. Mas desde 2009, a Dinamarca autorizou que a Groenlândia tivesse um governo próprio e autônomo e tivesse também uma possibilidade, que através de plebiscito os moradores decidissem pela independência.
Tá? Então, se realizar o governo próprio da Groenlândia agora realizar um plebiscito falando que queremos ficar totalmente livre da Dinamarca e isso conseguir maioria, fica independente. Até hoje isso não aconteceu. O Trump, já no seu primeiro mandato, afirmou várias vezes que queria comprar a Groenlândia, né? Queria que os Estados Unidos comprassem a Groenlândia. Por dois motivos centrais, tá? O principal deles é que a Groenlândia ela tem uma função estratégica do ponto de vista militar para os Estados Unidos pela sua localização. Ela poderia, por exemplo, abrigar sistemas de defesa que pudessem interceptar mísseis que venham da Europa ou do Ártico. Tá? E a Groenlândia também é um território muito rico em minerais, petróleo e gás natural. A extração de minerais ela é muito limitada pela oposição de povos indígenas e algumas restrições burocráticas do governo, enquanto a extração de gás e petróleo era limitada por questões ambientais. Só que como Trump não liga para indígena e acredita que não existe mudança climática, nada disso, aquele papo inteiro, se eles comprarem, realmente eles vão passar a explorar tudo, né? Isso seria uma possibilidade. O Trump passou a defender essa tese com muito afinco. E ele sempre, quando a Groenlândia se colocou, né, não estamos à venda, né, e a Dinamarca deixou claro, a gente não quer vender Groenlândia nenhuma, isso não existe, tá? O Trump já tinha passado a ameaçar e levar tarifas contra a Dinamarca. A Dinamarca tem empresas gigantescas com presença internacional, então isso poderia ser muito limitante. Empresas que, inclusive, às vezes têm a maior parte do seu lucro concentrado nos Estados Unidos, né? Mas Trump nunca levou isso adiante. A questão do Panamá também já era citada por ele. O que acontece agora, gente, é que ele foi questionado nessa coletiva de ontem, além de reafirmar tudo isso, ele foi questionado na coletiva de ontem se ele descartaria o uso de força militar para controlar as duas regiões. Ele disse que não descarta. O que ele disse basicamente é, não descarto, pode ser que a gente use o exército para tomar o canal do Panamá pra gente. Né? O Panamá é um país que oficialmente nem tem exército, é um país frágil militarmente próprio, né? Tem muito ali a dependência dos Estados Unidos, seria algo que realmente poderia funcionar. E do lado da Groenlândia também não se teria uma grande dificuldade no sentido, assim, compra a ideia, vai lá, as forças militares dos Estados Unidos dão conta do recado. Tá? A gente já vai falar sobre a viabilidade real disso, tá? Por mais que assim, no teórico faça algum sentido, a gente fala sobre isso e o Trump realmente vai fazer. O caso do Canadá é mais tosco, tá? O caso do Canadá é mais tosco, é um país independente, né? Ele foi controlado pelo Reino Unido antes, mas não tem, nunca, os Estados Unidos não tem nenhum argumento para dizer que o Canadá nos pertence, né? Algo desse tipo. O Trump basicamente disse que os Estados Unidos gastam muito para proteger o país vizinho e falou, a gente, para reduzir esses gastos, poderia simplesmente incorporar o território deles, né? E se isso não acontecer, é uma possibilidade que a gente passe a taxar muito o Canadá, passe a taxar a exportação de petróleo e gás natural, que a gente leve isso, do ponto de vista econômico, até o último patamar. O Golfo do México, quando o Trump disse que vai mudar o nome, gente, o Golfo do México ele banha Estados Unidos, México e Cuba, tá? Ele é um território que se guia pelas diretrizes internacionais de território. Então uma parte, a distância da costa de cada um desses países é controlada por cada um desses países, né? Outra parte ali são águas internacionais. O Trump pode ir lá mudar nos livros didáticos dos Estados Unidos, nos mapas mundis vendidos nos Estados Unidos e nas referências oficiais o nome de Golfo do México para Golfo da América, como ele prometeu, caso isso também tenha concordância do Congresso, e é até possível que tenha, mas ele vai mudar lá dentro, que nem o Maduro anexando Essequibo nos mapas que são utilizados dentro da Venezuela. Do ponto de vista prático, isso não faz absolutamente nenhuma diferença nos países do exterior não alinhados ao Donald Trump e vai continuar sendo chamado de Golfo do México como sempre foi chamado. É meramente uma questão de nomenclatura, meramente uma questão simbólica, gente. Bom, dito tudo isso, vamos lá. Tudo seria muito... Tirando o Golfo, tudo beira o impossível. Tá? Ok, Panamá não tem força militar forte. A dos Estados Unidos facilmente conseguiria a Groenlândia. Mas aí, Estados Unidos vai tomar a Groenlândia, obviamente isso vai irritar outras potências internacionais que vão entrar nessa briga, a coisa não vai ser vista como legítima, os Estados Unidos podem até mesmo se deparar ali com problemas no âmbito econômico, em razão de uma empreitada como essa, não valeria a pena. O mesmo no caso do Panamá.
O mesmo no caso do Panamá. Soa como um blefe do Trump, ele teria que levar isso à milésima potência, ele ia criar uma série de problemas nesse sentido, tá legal? Na força até pode ganhar, mas a coisa vai muito além disso, às vezes não vale a pena, e não vale a pena, ok? E a gente conhece já o Donald Trump mais do que eu, pelo menos, gostaria de conhecer. Ele já foi presidente dos Estados Unidos, gente, e a presidência dele foi marcado por afirmações, promessas absurdas que nunca foram cumpridas, em grande medida. E que tem uma função muito clara, deixar a base dele enfervecida, garantir que ele tome, né, a consciência coletiva, esteja na manchete de todos os jornais ao longo de todos os dias. Ele quer gerar assunto todo dia, assim como o Bolsonaro fazia aqui no Brasil com seu cercadinho no Palácio do Planalto logo pela manhã, no Palácio da Alvorada. Ficar na manchete o tempo inteiro, ficar ganhando atenção. Falem bem, falem mal, falem de mim, ok? Falem de mim. Ele fez isso muitas vezes. A grande promessa de campanha dele em 2016 era construir um muro com o México e fazer o México pagar um muro. Moral da história, ele prometeu 819 quilômetros de muro, isso foi diminuído para 724 depois, só 60% da obra foi construída, mas só 8 quilômetros desse muro foram erguidos em áreas em que você não tinha nenhum tipo de barreira. Outros 430 foram construídos para substituir cercas, barreiras simples ou reforçar áreas que eram um pouco mais desprotegidas. Então a coisa de fazer um mega muro em toda a fronteira, a promessa já era meio várzea, que você tem ali o Rio Grande, que já é uma fronteira natural, vai construir um muro também do lado, depois se viu que não. E o México nunca pagou nada. Nunca pagou nada, isso foi arcado pelo próprio governo dos Estados Unidos, os custos da construção desse muro, que na verdade é a substituição de barreiras já existentes, ok? Mas podemos ir muito além, aí a gente tem até um grau de promessa cumprida regular. Mas o Trump falou várias vezes, ameaçou tirar os Estados Unidos da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, nunca fez isso, tá? Ele prometeu acabar com a lei de cuidados acessíveis, conhecido como Obamacare, não acabou, o Obamacare saiu praticamente intacto do governo do Donald Trump. Prometeu retirar as tropas americanas do Afeganistão, Síria e Iraque, reduziu, mas não tirou nada, O Biden depois foi tirado do Afeganistão, aquela cagada gigantesca. Então são muitas promessas que ganham a manchete, que criam um terremoto, e que na hora do vamos ver não vai acontecer aquilo. É tudo exagero, é tudo retórica, é tudo da boca pra fora. Tem estratégia, tem método, mas é da boca pra fora, tá legal? E é o que a gente tá vendo também nesse caso do Panamá, no caso da Groenlândia, no caso do Canadá e no caso do Golfo do México. Tá. Isso não significa que essas afirmações elas não tenham algum grau, que elas não tenham um grande grau até de importância e que elas precisam ser observadas. Porque se o Trump não cumpre muitas dessas promessas megalomaníacas, ele vai no meio termo. Ele utiliza, ele joga a coisa lá pro alto, porque ele é um negociador, Joga a coisa lá pro alto para que aí consiga um meio termo. Ok? Então não dá para descartar que sim, ele vai taxar mais produtos do Panamá ou vai tentar fechar um acordo que seja mais benéfico para os Estados Unidos com relação à administração do canal. Não é para se descartar que também vai conseguir construir e negociar com a Dinamarca a construção de uma base. A ideia é essa, vamos atirar lá pro alto, vou vender minha empresa, coloca 5 milhões para o sujeito pagar 1 milhão. Ok? Se jogasse 2, ele ia pagar 800 mil. Então, é basicamente esse o método utilizado pelo Donald Trump. Em algum grau, ele mostra que essas são pautas que ele vê, pelo menos em alguma medida, como prioritárias, ok? E ele vai se esforçar ali para conseguir algo nesse sentido. Muito vai vir no âmbito econômico, através de taxação de produtos, tá? Se vier Groenlândia e Panamá. No Canadá, em algum grau também, porque aí a coisa é mais megalomaníaca, essa coisa de anexar território, ela completamente não serve nem como um mecanismo de pressão, serve mais como um discurso para mostrar que a América não só vai se consolidar, como ela deve se expandir. É uma coisa que vira meio ali expansionista agora, que ele coloca na pauta, E o Trump, assim, eu não tô dizendo que ele não tome medidas radicais, que ele não tome medidas pesadas, que ele não tome medidas que olhando para outros governos, você fala, cara, olha isso. Ele toma. Ele baniu viagens de países muçulmanos em 2017, de uma hora para outra. Instituiu aquele mecanismo de separação de famílias nas fronteiras. Então pode não ter feito muro naqueles moldes, mas separou criança de pai na fronteira, criou medidas anti-imigração gigantescas, ok? Ele tirou os Estados Unidos, por exemplo, da Unesco, do Conselho de Direitos Humanos da ONU.
tá? Não tirou da OMS como prometeu. Agora pode ser que tire esse assunto para outro vídeo. Mas assim, ele toma medidas radicais, mas ele sempre atira muito mais pro alto, né? Do que ele pretende realmente fazer. Não vai ter guerra com o Panamá e com a Groenlândia, né? Não vai. Só não é impossível, né? Eu sempre falo, porque pouquíssima coisa é impossível. Mas tá bem perto de ser, tá? Tá bem perto de ser. Blefe em algum grau, mas blefe com método. Qualquer momento estou de volta. Se alguma coisa não ficou clara, se você discorda por algum motivo, explique aqui embaixo. Grande abraço a todos. Degostei no vídeo. Até a próxima.